como eu disse, né, na última aula, nós tínhamos visto, né, os teoremas de Hopital, nos distintos casos que eles têm, né? E hoje vamos ver uma aplicação mais voltada para o cálculo, tá? Sendo que a última aula a gente viu uma aplicação um pouco mais voltada para a área de análise, tá? Então hoje vamos ver, por exemplo, coisas como calcular os seguintes limites, tá? Tá, o primeiro limite que a gente vai tentar calcular seria, por exemplo, quanto que seria o limite quando digamos aqui um x, né, vai para pi médios, certo? E nós colocamos aqui que seja uma tangente de x menos uma constante, digamos 5, tudo isso dividido por, vamos colocar aqui uma secante de x menos, tá, vamos colocar um 4 aqui. Ok, beleza. Beleza. Então, como que a gente faz a solução dessa aqui? Primeira coisa que a gente observa quando tem esse tipo de limites, né? Observe que, primeiro, o limite, quando x vai para t médios, né, da tangente de x, seria quanto? Isso seria como calcular, né, o limite quando x vai para pi médios, certo? E aqui a gente pode escrever essa expressão de tangente como se for seno de x sobre cosseno de x, né? Certo? Aí nós teríamos que isso seria igual ao seno de pi médios dividido entre o cosseno de pi médios, né? Esse aqui nós sabemos que é 1 e aqui é 0 e isso dá infinito, certo? Além disso, quanto é que o limite quando x vai para pi médios da secante de x? Tá? Observe que nós estamos analisando tanto a função que está no numerador como a função que está no denominador, certo? Beleza. Então, se a gente faz uma pequena conta aqui, lembremos que essa secante, né, é o mesmo que 1 sobre cosseno de x, certo? Agora, para calcular esse limite aqui, seria cosseno de pi médio, né? E, novamente, pelo mesmo que a gente tem aqui, né, teríamos que isso dá infinito, certo? Então, observe que daí teríamos que esse limite quando x vai para pi médios da tangente de x menos 5, tudo isso dividido entre a secante de x mais 4, certo? Lá no numerador temos uma expressão com infinito, certo? Essa expressão que está no numerador, para onde que vai? Vai para o infinito. E essa expressão que está aqui, que está no denominador, né? Que é essa daqui, para onde que converge ou para onde que ela está próxima novamente para infinito. Então temos o cálculo do limite de uma expressão que vai para o infinito dividida por outra que também vai para o infinito, certo? Bom, então daqui logo, que diz o teorema de Hopital ou a regra de Hopital? Que diz ela? Ela estabelece que se a gente tem uma expressão como que vai para o infinito tanto no numerador como no denominador, né? Esse limite que está aqui, x vai para pi médios
da tangente de x menos 5 dividido entre a secante de x mais 4 é igual, tá? Aqui vou escrever, o que justifica isso? Essa igualdade que eu escrevi aqui vai ser pelo teorema ou tá, ok, mas que diz essa regra ou esse teorema? Ele diz que quando a gente tem uma expressão que vai para o infinito no numerador e outra expressão que vai para o infinito no denominador, esse limite é o mesmo que calcular a derivada tanto do numerador, certo? Dividido pela derivada da expressão que está no denominador, certo? Bom, daí é só calcular o valor desses limites, tá ok? Desculpa, dessas derivadas, tá? O limite quando x vai para primeiro, vamos calcular quanto é que é a derivada da expressão que está no numerador. A derivada seria calcular a derivada da tangente, né? Nesse caso seria secante quadrado, certo? De x. Agora, nós calculamos a derivada disso. E está faltando a derivada dessa constante. Quanto é que é a derivada da constante? 0, né? Agora, o mesmo a gente faz para a expressão que está no denominador. A derivada da secante é quanto? ¿Alguien lembra quanto é que é a derivada da secante? Lembram quanto que é a derivada da secante? Bom, a derivada secante não é mais que a secante multiplicada pela tangente, tá? Aqui, a derivada dessa secante aqui seria a secante de x multiplicado pela tangente de x. Agora, a derivada de uma constante, quanto que dá? Dá 0, né? Certo? Bom, então nós temos aqui essa expressão trigonométrica, certo? Uma vez que a gente já tem essa expressão trigonométrica aqui, nós podemos simplificar, né? Observe que temos que limite quando x vai para π médios, certo? Aqui a expressão fica da forma secante quadrado de x dividido entre secante de x multiplicado pela tangente de x, né? Observe que esse quadrado simplifica uma secante e nós teríamos aqui limite quando x vai para π médios da secante de x dividido entre a tangente de x, certo? Agora, isso vai ser igual ao que? Limite quando x vai para π médios de quem? Lembremos que, e vou escrever aqui de outra cor, tá? Secante de x dividido entre tangente de x, certo? Observe que secante de x é igual a que expressão trigonométrica? É 1 sobre o cosseno de x, certo? E a tangente de x é igual a seno de x dividido entre a tangente de x, certo? Então, nós fazemos o que? Médios por médios, extremos por extremos, certo? Se a gente faz essa conta, como que ficaria aqui? Ficaria 1 multiplicado pela tangente de x, todo isso dividido pela expressão cosseno de x multiplicado pelo seno de x. Opa, aqui cometi um erro, tá? Aqui não é tangente não, tá? Aqui é para escrever cosseno de x. Tá, então, aqui é cosseno de x. Tá, e aqui seria seno de x. Então, observe o que? Observe que cosseno está no denominador e está no numerador, então daria para simplificar, certo?
certo? Então, observe que essa expressão que está aqui, né, é equivalente a escrever 1 sobre o seno de x, né? E é justamente o que eu vou escrever aqui, 1 sobre o seno de x. Bom, e isso seria igual a calcular 1 sobre o seno de π médios. Lembremos que o seno de π médios é quanto? É o mesmo que 1, certo? Então, 1 dividido entre 1 daria igual a 1, certo? Beleza, então. Alguma dúvida? Pergunta-te aqui sobre o cálculo desse limite. Dúvidas, perguntas? Não? Bom, se não houver dúvidas, não houver perguntas, vou passar para fazer outro exemplo. Tá? Nesse outro a gente vai pedir calcular também. Só para tentar como tinha escrito. Tá. Aqui coloquei o número 1, né? Agora vou colocar aqui o número 2. E esse limite que eu vou escolher aqui. Vamos colocar a expressão. Tá. Vamos ver. Calcular o limite quando x vai para infinito da expressão, por exemplo, x ao quarto multiplicado pelo seno de 1 sobre x. Tá? Tá, vamos acrescentar uma raiz aqui, tá? Para poder estudar aqui um truque que tem aqui, esse tipo de limite. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos ver a solução desse exercício daqui. Observe que a gente pode fazer o seguinte: limite quando x vai para infinito de x expoente 1 sobre 4 multiplicado pelo seno de x de 1 sobre raiz de x. Observe que essa expressão x um quarto, né, é o mesmo que x um médio exponente um médio, né? E isso seria o mesmo que escrever raiz de x a um médio, certo? Então, sabemos que isso aqui é igual a isso daqui, então vamos escrever aqui limite, né? Quando x vai para infinito da expressão raiz de x um médio multiplicado pelo seno de 1 sobre a raiz de x. Certo? Observe que esses dois camaradas que estão aqui, raiz de x e raiz de x, estão igualzinhos, né? As variáveis estão igualzinhas. Então, se a gente fala que c é igual a raiz de x, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, como x vai para o infinito, certo? Então, vamos colocar aqui. Se a gente faz que se a gente chama ou escreve ou denota a raiz de x como c, e além disso, né, nós sabemos que x vai para o infinito. Da onde que eu pego isso daqui, né? X vai para o infinito, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Que esse c também vai para o infinito, certo? Por que que acontece isso? Se esse x que está aqui dentro converge para o infinito, então esse c também vai ir para infinito, certo? Então, feita essa justificativa, no lugar de escrever x, né,
eu posso escrever limite quando c vai para o infinito. E no lugar de escrever raiz de x, escrevo c médio seno de 1 sobre c. Ok? Mas mesmo assim, né? A gente ainda não pode resolver aqui. E vamos usar esse último truque. Imagina que a expressão 1 sobre c, que está aqui, né? A gente chama ela de um t, certo? E nós sabemos que esse c converge para o infinito. Então, para onde que vai convergir esse t? Observe que nós temos que 1 sobre c é igual a t. E sabemos que o c converge para o infinito. Ou seja, esse c que está aqui, né, seria em algum momento, né, vai estar bem próximo do infinito. E 1 sobre infinito é equivalente ao quê? A zero, né? Então daí vamos ter que o t vai ir para o zero, né? Beleza? Então vamos trocar todas essas letrinhas de c, tá? Então, no lugar de eu escrever c vai para infinito, eu vou escrever t vai para zero. T vai para zero. No lugar de escrever c quadrado, c um médio, né? Eu teria que escrever aqui, se eu sei que t é igual a 1 sobre c, e da onde que eu peguei essa ideia daqui, né? Então, o que vai acontecer é que c é igual a 1 sobre t, então, daí, né, se a gente calcula c1 médio, teríamos igual a 1 sobre t a 1 médio, certo? E isso é o mesmo que 1 sobre t a 1 médio, e isso é o mesmo que 1 sobre raiz de t, certo? Então, no lugar de escrever c1 médio, vou escrever essa expressão daqui, né, que está na variável t. Certo? Então agora aqui está a função trigonométrica de c. E agora lembremos que a esse cara daqui, né, 1 sobre c, como que a gente chamou? Chamamos de t. Certo? Então, agora sim, né, tudo está em termos de um t. E agora observe o que acontece aqui. Limite quando t vai para zero do seno de t dividido entre a raiz de t. Certo? Mas me digam falem para mim para onde que vai o seno e para onde que vai a raiz de t. Seno de t. Esse aqui vai ir para onde? Vamos por repetir basicamente o mesmo que eu fiz aqui, né? Verificar o que acontece com cada um dessas expressões, tá? Tanto a do numerador como a do denominador, tá? Então vou escrever aqui mais. Quanto que o limite quando t vai para zero da expressão que está no numerador? Só o numerador, tá? Quanto que dá esse limite? Esse é o mesmo que seno de zero. E seno de zero é quanto? Zero. E agora, quanto que o limite quando t vai para zero da expressão que está no denominador? Quem está no denominador? Raiz de t. Raiz de t. Quanto que dá isso aqui? Raiz de zero, e isso é zero, né? Então, observe que a gente vai escrever logo. Vamos ter que esse limite, quando t converge para zero, do seno de t sobre raiz de t, né? O numerador vai para onde? Converge para onde? Para zero. E o denominador converge para zero, né? Então temos aqui, né, um limite que justamente satisfaz as condições, né, do teorema da regra de Hospital, né, que ela pede que o numerador converja para zero ou para infinito e que o denominador também converja para zero ou para infinito, tá? Então, como temos justamente, né, uma expressão que satisfaz essa condição aqui, né, que o numerador converge para zero e o denominador converge para zero, então
Daí, pelo teorema de Hospital, temos que esse limite que está aqui, né? Certo? Limite quando x vai para infinito de x um quarto do seno de 1 sobre a raiz de x. Isso é igual ao quê? É igual a esse outro limite que está aqui, né? Que seria limite quando t converge para zero do seno de t sobre a raiz de t. Tá? E aonde que eu vou aplicar Hospital? Hospital vou aplicar aqui, ó. Aqui é onde vou aplicar a regra ou o teorema de Hospital, tá? Tá? E o que diz Hospital? Hospital diz que esse limite é o mesmo que calcular o limite, né, das derivadas, tanto do numerador como a derivada do denominador. Certo? Então, a derivada, olha aqui, derivada do numerador, derivada do denominador. Quanto é que é a derivada do numerador? Seria cosseno de t. Quanto é que é a derivada do denominador, que seria a raiz de t? Essa derivada seria 1 sobre... Eu vou escrever com outras cores aqui, tá? Para não se atrapalhar. Então, novamente, a derivada do seno é igual a cosseno de t. E agora, a derivada da raiz de t seria igual ao quê? Seria 1 sobre 2 vezes raiz de t. Certo? Se a gente faz as continhas aqui, né, isso daria aqui limite quando t vai para zero, certo? E aí a gente faz as operações aqui, né? Ficaria 2 vezes raiz de t pelo cosseno de t, certo? Depois de fazer as continhas dentro aqui, né, da expressão. Bom, como que a gente calcula esse limite? Seria só avaliar em c, t igual a zero, né? Certo? Então a expressão seria igual a zero, certo? Até aqui alguma dúvida? Pergunta? Dúvidas, perguntas? Se não houver dúvidas e perguntas, vou passar para outro exemplo, tá? Vamos ver outro exemplo de como aplicar esse teorema ou essa regra de Hospital, tá? Tá? Bora lá. Sem a calcular. E vamos poner aqui um limite. Tá, com uma função legal aqui, tá? Por exemplo, limite quando x converge para zero. Opa, era para escrever 3, né? Então seria aqui limite quando x converge para zero da expressão cosseno do seno de x menos cosseno de x, todo isso dividido por 4, certo? Bom, solução. Observe que o limite quando x... Opa, tá feio aqui a limite. Observe que o limite... Vamos observar aqui o limite do numerador. Do cosseno do seno de x menos cosseno de x. Certo? Essa aqui seria igual ao quê? O limite da expressão que está no numerador. Opa, aqui é para colocar um x quarto, senão não daria. Tá? Quem que seria o limite do numerador?
seria cosseno do seno de 0 menos o cosseno de 0, né? Bom, quanto que dá aqui? O seno de 0 é o mesmo que cosseno de 0, e cosseno de 0 é igual a 1, né? Bom, no numerador teríamos que esse limite dá 0. Agora, por lá, vamos ver quanto que dá o limite do denominador. O limite do denominador seria 0 a la quarta e isso dá 0, certo? Então, observe que o limite da expressão que está no numerador converge para 0. E a expressão que está no numerador também converge para 0. Ou seja, nós teremos aqui 0 sobre 0, né? Então, o que diz o teorema ou a regra de L'Hopital? Bom, logo, pela regra de L'Hopital, ou pelo teorema de L'Hopital, tanto faz, temos que esse limite, quando x converge para 0, da expressão cosseno do seno de x menos cosseno de x, tudo isso dividido entre x quartos, é igual que o limite, quando x vai para 0, da derivada da expressão que está no numerador, né? Cosseno de x menos cosseno de x. Vamos calcular a derivada de eso que está no numerador, certo? E vamos dividir, tá, pela derivada da expressão que está no denominador, certo? Bom, vamos fazer essa conta aqui. Vamos calcular primeiro a derivada disso aqui. Imagina que a gente tem a expressão... Imagina não, vamos pegar aqui a expressão y igual cosseno do seno de x menos cosseno de x. Ok? Então, nós queremos calcular a derivada dessa expressão. Calcular a derivada dessa expressão é o mesmo que calcular... Se a gente quer a derivada disso, é o mesmo que a derivada disso aqui, e esse é o mesmo que a derivada do cosseno do seno de x, derivada menos a derivada do cosseno de x, certo? Por quê? Porque a derivada é linear, certo? Agora, onde que está a parte um pouco mais complicada? Calcular aqui a derivada dessa expressão, certo? Porque a derivada do cosseno é fácil, né? Então, bora lá, vamos calcular aqui do ladinho a derivada do cosseno, né? Então, nós queremos saber quanto é que é a derivada dessa expressão aqui, certo? Então, no lugar de chamar ao seno de x, vamos chamar ele de um b, ok? Onde esse b, nós já sabemos que é o seno de x, certo? Ok? Então vamos usar aqui o que a gente aprendeu, né? Com a notação de Leibniz. Quanto que seria a derivada de u em relação de v? Isso seria igual a menos o seno de v. Além disso, quanto que seria a derivada de v em relação de x? Isso seria igual a cosseno de x, certo? Então daí, se a gente pega essas duas expressões que estão aqui, né? Essa e essa daqui seria a derivada de u. Opa, já percebi que cansou. Seria derivada de u entre a derivada de v pela derivada de v sobre a derivada de x. E do outro lado temos o que? Temos que esse cara era o que? Era menos seno de v. E que esse cara daqui era o que? Era cosseno de x. Certo? Observe que derivada de v com derivada de v cancela, e daí teríamos que derivada de u sobre derivada de x seria igual a menos seno de v pelo cosseno de x. Mas, quem que é esse v que está aqui? Esse v que está ali, né? Como que a gente chamou esse v? Nós chamamos de seno de x. Então, no lugar de escrever essa expressão de v, né? Vamos escrever quem que é essa expressão?
nós vimos que aqui, né? Que era seno de x. Certo? Então, daí, né? Acabamos de ver o que? Que a derivada de justamente esse camarada aqui é quem? É essa expressão daqui. Então, bora lá, vamos escrever. A derivada desse cara, vimos que é menos seno de x pelo cosseno de x. Agora, quanto é que é a derivada desse camarada aqui do cosseno de x? É justamente menos seno de x. Bom, se a gente faz as continhas aqui, seria seno do seno de x, multiplicado pelo cosseno de x, menos por menos daria mais seno de x. Ok? Certo, então essa expressão que está ali, vamos colocar no numerador, certo? Porque lembremos que toda essa expressão que está aqui, né, nós chamamos de y, né, que é justamente isso que está aqui. Ok? Vamos colocar aqui um negocinho assim, para lembrar que esse era o y, tá? Tá, e que nós a gente queria calcular a derivada, né? E a derivada deu menos seno do seno de x multiplicado pelo cosseno de x mais o seno de x, né? Com distinto aqui. E agora, quanto que dá a derivada da expressão que está no denominador? Quanto que dá a derivada dessa expressão aqui? Bom, isso é fácil, né? Calcular a derivada disso daí é 4 vezes x cubo, né? Certo? E então, o que acontece aqui? Observe que, novamente, a expressão que está no denominador, né? É essa expressão daqui, né? Se a gente calcula o limite quando x vai para zero, quanto quedaria isso aí? Novamente converge para zero, né? E se a gente faz o mesmo com o numerador, vai acontecer novamente o mesmo, que vai convergir para zero, tá? Então, por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque justamente essa função que está aqui, para poder calcular o limite, a gente tem que aplicar várias vezes o teorema, a regra de Hospital, tá? Bom, de fato, a gente vai calcular, vamos aplicar, tá? 3 vezes mais, tá? A regra de Hospital, de tal forma que esse x suma da expressão, tá? Ok? Beleza, então bora lá, vamos calcular. Certo? Aqui temos igual limite quando x vai para zero. Novamente, vamos aplicar derivada do que está aqui, ó, né? Derivada do seno de x multiplicado pelo cosseno de x, seno de x. Vamos usar a derivada. Novamente, lá no denominador, vamos calcular a derivada de 4x, né? Certo? Ok? Se a gente faz essa conta aqui, né? Aqui daria, bom, o denominador é fácil, né? A derivada do denominador seria 12 vezes x quadrado, correto? Certo? E daí? Isso seria quanto? Aqui teríamos que calcular a derivada da expressão do numerador, né? Isso seria, vamos calcular aqui, do lado, tá? Isso seria o mesmo que calcular a derivada de seno do seno de x, opa, fez aqui. Seno do seno de x, cosseno de x, derivada, mais, aqui ó, derivada do seno de x, tá? Certo?
E agora isso aqui seria igual ao limite quando x vai para 0, certo? E aqui a gente calcula vamos calcular quanto que seria a derivada de essa expressão que está aqui, ó, tá? Dessa expressão daqui, tá? Que seria a mais complicada, né? Porque calcular a derivada disso aqui não tem muita complicação, não, né? Então bora lá, vamos calcular a derivada desse cara aí. Aqui temos que nós queremos y igual a menos seno pelo seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Como a gente quer a derivada, bom, observa que temos um produto aqui, né? Como temos um produto, seria menos seno pelo seno de x, certo? Derivada multiplicado pelo cosseno de x mais os menos seno pelo seno de x multiplicado pela derivada do cosseno de x, certo? Isso seria igual ao que? Bom, temos que calcular aqui, né? Menos seno pelo seno de x derivada pelo cosseno de x mais, opa, aqui não seria mais, não? Por que não seria mais? Porque aqui temos um mais e do lado temos um sinal negativo, né? Olha aqui. Então, no lugar de escrever dois sinais, escrevo um único sinal, seno pelo seno de x. E agora, a derivada do cosseno de x é quanto? Seria menos seno de x, né? Certo? Aqui, novamente, a gente rejeita a expressão, né? Certo? E ficaria... Vamos tirar esse menos que está aqui, tá? Fora da derivada. Pelo cosseno de x. E agora, menos por menos dá mais. Então seria seno do seno de x multiplicado pelo seno de x. Então só está faltando calcular o que? Calcular a derivada que está aqui, né? Do seno de x. Certo? Bom, para calcular essa derivada, vamos fazer aqui do lado. Se esse cara for u, né? U multiplicado pelo seno sobre o seno de x, né? Se a gente quer a derivada disso, tá? Deixa eu colocar melhor, um pouquinho mais para cima. Se a gente quer calcular a derivada do seno de x, né? Então, no lugar de escrever seno de x, aqui a gente escreve um u. Opa, não um, não. Vamos escolher outra letra, tá? Vamos escolher aqui um R ou um K. E aqui, lembremos que o K, quem que era esse K? Era a expressão que a gente tinha pagado, né? Quem que era? O seno de x. Daí, então, a derivada de u em relação de K, quanto que seria essa derivada aqui? Cosseno de K. E a derivada de K em relação desse x, né? Seria igual ao cosseno de x, né? Então, se a gente multiplica, né? Aqui ó, teríamos derivada de u com respeito a k, derivada de k com respeito a x, certo? Aqui teria cosseno de k multiplicado por cosseno de x, né? Aqui dá para simplificar e obteríamos o que? Derivada de u em relação de x. Aqui teríamos cosseno de x, mas lembre o que? Esse k que está aqui era o quem? Era o seno de x, né? Então, no lugar de escrever k, escrever o seno de x. Então, beleza, já temos a derivada. Bora lá, a gente já pode colocar lá em cima, né? Então, no lugar de escrever aqui toda essa expressão que está aqui, nós escrevemos o equivalente, né? Que seria cosseno do seno de x multiplicado pelo cosseno de x, né? Vou escrever de azul, tá? Tá, vou escrever de azul. Aqui seria menos. Aqui era cosseno aplicado no seno multiplicado pelo cosseno. E lembremos aqui que temos outro cosseno, né? Cosseno de x mais seno pelo seno de x multiplicado pelo seno de x, né?
Bom, se a gente faz essa pequena conta que está aqui, né? Cosseno de x por cosseno de x seria cosseno quadrado de x, né? Beleza? Então nós escrevemos esse valor que está ali, né? Vamos escrever menos cosseno pelo seno de x multiplicado pelo cosseno quadrado de x, certo? Mais o seno pelo seno de x multiplicado pelo seno de x, agora mais quanto queda essa derivada aqui? A derivada do seno e cosseno, né? E só falta colocar aqui a expressão, né? 12 vezes x quadrado. Beleza. Então, da mesma forma vocês fazem, observem que o denominador, o que acontece? O denominador novamente converte para zero, né? E se vocês calculam, né, o limite do numerador também vai dar que converte para zero. Então, novamente aqui aplicamos a regra de Hopital, né? Certo? Então, pela regra de Hopital, temos que justamente o limite quando x vai para zero, certo? E a gente tem que calcular o limite da expressão que está no numerador. O limite não, a derivada, tá? Desculpa aí, velho. Seno pelo seno de x pelo seno de x mais cosseno de x, toda essa derivada. Aqui eu escrevi 2, certo? Sobre a derivada do que aquilo que está no denominador. Bom, essa última derivada vocês podem verificar, né, que justamente daria aqui essa derivada limite quando x vai para zero, tá? E o que está no numerador vai dar daria lá, tá? Bom, vamos ver aqui, daria cosseno pelo seno, tá, não, aqui daria, aqui vai ficar separado, tá? Seria seno de x, seno, multiplicado no seno de x, multiplicado pelo cosseno de x, mais, tá? Vou colocar melhor na próxima página, tá? A conta, porque acho que não vou conseguir colocar aqui, não. Vou colocar continua, tá? Seria cosseno do seno do cosseno quadrado, né? Então aqui daria limite quando x converte para zero. E a primeira função que a gente tem aqui seria menos cosseno do seno cosseno quadrado, tá? Isso aqui vai ser cosseno, seria seno do seno de x pelo cosseno de x, tá? Essa seria a primeira, mais seria o seno de x multiplicado pelo cosseno de x multiplicado pelo cosseno do seno de x, mais, lá para voltar para a função, certo? Cosseno, seno de seno do seno. Bom, essa aqui daria 2 vezes cosseno de x, certo? Do seno de x, do seno de x pelo cosseno do seno de x, mais, e agora esse quadrado que estava ali, né?
Estou falando dessa expressão que estava aqui, né? Vai virar um cubo, certo? Então ficaria aqui cosseno cubo de x, tá? Todo isso multiplicado pelo seno do seno de x, ok? E menos a expressão seno de x, certo? Bom, isso seria a derivada do numerador, tá? Se a gente quer calcular a derivada do denominador, observe que o denominador é 12 vezes x quadrado, né? A derivada disso aqui seria 24x, né? Certo? Ok. Dividido assim. Beleza. Então, o que a gente vai usar aqui para calcular esse limite daqui? Lembre que, eu vou escrever aqui. Lembre que o limite quando x vai para zero do seno de x sobre x é igual a 1, certo? Então, quanto que seria o limite quando x vai para zero do seno de x dividido entre x? Certo. Esse seria limite, a gente pode editar aqui limite quando x vai para zero do seno de x. E olha aqui o truque, vamos colocar um x aqui e vamos colocar um seno de x no denominador e um seno de x no numerador. Certo? Então observe que temos uma expressão aqui e outra aqui, ó. Ok? Então teríamos limite quando x vai para zero do seno de x dividido entre seno de x, todo isso multiplicado pelo limite quando x vai para zero do seno de x sobre x, certo? Esse camarada daqui, né? Sabemos que dá 1, né? Certo? E esse outro camarada daqui, né? Também vai dar 1. Por que dá 1? Porque, observe aqui. Se isso for um ângulo, né? Teríamos na mesma limite daqui, né? Certo? Então daí temos que esse limite maior, né? Daqui é igual a 1. Beleza, vamos usar essas coisas aqui. Ok. Bora lá. Então teríamos aqui limite quando x vai para zero. Tá? Só um minuto, tá? Vamos... Tá, acho que eu consigo aqui. Seno de x multiplicado pelo cosseno de x. E a gente divide entre 24 vezes x mais seno de... Opa! A gente pode quebrar esse limite em vários limites, tá? X, quando vai para zero, do seno de x, pelo cosseno de x, pelo cosseno do seno de x, dividido entre 24 vezes x, mais duas vezes, né? O limite quando x vai para zero, né? Do cosseno de x, pelo seno de x, pelo seno de x, todo isso entre 24x mais o limite quando x vai para zero do cosseno cubo de x pelo seno de x, tudo isso entre 24 vezes x, menos esse último limite daqui, né? Limite quando x vai para zero do seno de x sobre 24 vezes x. Tá? Bom, se a gente calcula cada um desses limites individualmente, né? Aqui no primeiro, né?
seria, vamos calcular o primeiro limite, tá? Esse primeiro limite seria limite quando x vai para 0 do seno de x pelo cosseno de x dividido entre 24 vezes x. Esse 24 sai fora do limite, né? Do seno de x multiplicado pelo cosseno de x, tudo isso dividido entre x, né? Agora, observe que aqui seria 1 sobre 24 pelo limite quando x vai para 0 do seno de x entre x, né? Multiplicado pelo limite quando x vai para 0 do cosseno de x. Certo? 1 sobre 24. Nós já vimos que esse limite dá quanto? Observe, tá aí o limite. Quanto que dá? Dá 1. E esse outro limite seria igual ao cosseno de 0. Mas o cosseno de 0 igual a 1. Então aqui ficaria 1 sobre 24 por 1. E isso dá 1 sobre 24. Então, vamos ver o segundo limite. E aqui a gente já calculou o primeiro. Vamos calcular o segundo limite daqui, né? Que seria limite quando x converge para 0 do seno de x multiplicado pelo cosseno de x multiplicado pelo cosseno do seno de x, tudo isso dividido entre 24 vezes x, tá? Esse aqui é isso, tá? Então vamos calcular aqui quanto quedaria o valor desse limite aqui. Seria limite quando x converge para 0. Bom, observe que essa expressão daqui, né? Esse 24 dá para escrever aqui 1 sobre 24, jogar fora do limite, né? Limite quando x vai para 0 e teríamos seno de x pelo cosseno de x multiplicado pelo cosseno do seno de x, todo isso dividido entre x. Certo? Observe o seguinte, dá para escrever 1 sobre 24, limite quando x vai para 0, seno de x sobre x multiplicado pelo cosseno de x multiplicado pelo cosseno do seno de x. Certo? Aqui seria 1 sobre 24. E como essas expressões daqui, né? Cada uma delas é limitada. Por que é limitada? Porque o cosseno, né? É uma expressão que está limitada, né? Por 1. Então a gente pode quebrar o limite, né? Em 3 partes. Certo? Tá? Uma vez que a gente quebra esse daqui, lembramos que quanto é que o valor desse limite aqui? Nós já tínhamos visto, né? Que esse valor era 1, né? Então a gente escreve aqui o valor de 1. Aqui, ó, esse outro limite seria cosseno de 0. E esse outro limite daqui seria cosseno do seno de 0. Certo? Aqui ficaria 1 sobre 24 multiplicado por 1. O cosseno de 0 é 1. O cosseno do seno, tá? Mas aqui escrevemos que o seno de 0 é 0, né? Então aqui a gente coloca 0. Aqui ficaria 1 sobre 24 multiplicado por 1. E o cosseno de 0 novamente é 1, né? Se a gente faz toda essa conta, dá 1 sobre 24. Certo? Então, com isso aqui, a gente já calculou o segundo limite, né? E está faltando só 3 limites mais, né? Que seria esse daqui, né? Então, bora lá, cosseno, seno. Bom, se a gente vê, né? Seria o mesmo, né? Aquele que está de ver, esse que está aqui de vermelho, né? É idêntico a esse que está aqui de verde, né? Aqui temos seno, aqui temos seno, aqui temos cosseno, cosseno, aqui temos cosseno, cosseno. E aqui temos cosseno do seno de x, cosseno do seno de x, né? Lá no denominador 24x, lá no denominador 24x. A única diferença é que aqui temos 2, né? Então, a gente já não precisa fazer a conta desse, só vou escrever aqui para que fique claro, né? 2 vezes o limite quando x vai para 0 do cosseno de x
do seno de x pelo cosseno do seno de x, todo isso dividido entre 24 vezes x, certo? Que seria esse limite daqui, ok? Mas já vimos que o de verde e o do vermelho são o mesmo, né? Quanto que deu esse limite aqui? Esse limite aqui deu 1 sobre 24, né? Então essa conta aqui seria 1 sobre 2. Certo? Então aqui está faltando calcular finalmente esse limite daqui, né? Limite quando x vai para 0 do cosseno cubo de x multiplicado seno de x 24 de x, seno do seno de x, tudo isso sobre 24 de x, do limite quando x vai para 0, tá? Certo. Aqui daria o que então? Bom, a gente faz o mesmo, né? 1 sobre 24 sai fora do limite, seria limite quando x vai para 0, do cosseno cubo de x multiplicado pelo seno do seno de x, certo? Mas lembre o que? Que seno, o limite quando x vai para 0 do seno de x, quanto que dá? Dá 1, né? Então vamos colocar esse x do ladinho desse cara. Então aqui a gente escreve 1 sobre 24, limite quando x vai para 0. E lembremos que essa expressão, né, está limitada, né? Por que está limitada? Porque o cosseno de qualquer ângulo sempre é menor ou igual que 1. Então, devido a isso, a gente pode quebrar essa expressão em dois limites. Tá? Aqui estão meus dois limites, seno do seno x sobre x, certo? Então aqui teríamos 1 sobre 24, aqui ficaria cosseno cubo de esse seria de 0, né? E esse último limite, a gente já sabe o quê? Que esse valor dava quanto esse limite? Dava 1, né? Então a gente escreve o valor aqui, 1. Aqui seria 1 sobre 24, cosseno de... Mas o cosseno de 0 é quanto? É 1, certo? Então aqui a gente tem 1 ao cubo por 1. Bom, a gente faz a conta aqui, seria 1 sobre 24, certo? E finalmente está faltando aqui o limite de esse camarada aqui, né? Limite do seno de x sobre 24x. Limite quando x vai para 0 do seno de x sobre 24 vezes x, né? Bom, a gente coloca novamente 1 sobre 24 fora. Limite quando x vai para 0 do seno de x sobre x seria 1 sobre 20. Opa! Seria igual a 1 sobre 24. Esse limite, quanto que é? Nós já falamos que é um limite conhecido, né? Esse limite sempre dá 1. Certo? Então, o limite dá 1 sobre 24. Logo, vamos juntar toda essa informação aqui. Estrela vai ser igual. E vamos chamar aqui a toda essa conta aqui, né? Estrela. Tá? Para que seja a continuação um do outro, tá? Então, nós temos aqui o que? Temos um limite de cor marrom, que a gente calculou. Temos um limite de cor azul. E temos um limite de cor amarelo, né? Então vamos seguir essa sequência de cores. O do marrom dava 1 sobre 24, certo? Então a gente escreve aqui 1 sobre 24, mais, certo? É um mais o que segue, C, né? Aqui está o mais, né? Está o mais. Agora temos um mais também aqui, né? E no meio, né, está o limite de cor verde. O limite de cor verde também deu 1 sobre 24. Então vamos escrever aqui 1 sobre 24, mas daí veio o que? O limite de cor vermelho, né? O limite de cor vermelho deu quanto? 1 sobre 12, né? 1 sobre 12. Daí continua o que? Daí continua um sinal mais, e daí veio o que? O limite de cor azul, né? Esse que tá aqui, né?
quanto que deu esse limite de cor azul? Também deu 1 sobre 24, certo? Daí vem o que? Vem o limite com sinal negativo, certo? Tá? Menos. E o último limite, o de cor amarelo, certo? Que deu, quanto que deu esse aí? Deu 1 sobre 24. Correto? Beleza. Se a gente faz a conta aqui, né? Bom, esses dois aqui dão para cancelar esse com esse, né? Então ficaríamos 1 sobre 24 mais 1 sobre 24 mais 1 sobre 12. Certo? Esse seria o mesmo que 24 seria 1 mais 1 mais 2, né? Aqui seria 4 sobre 24, certo? E isso seria igual a 1 sexto. Portanto, todo esse limite que estava aqui, né? Vou voltar para a página original, né? Então, esse limite que está aqui, né? Todo inocente, ele, né? Todo pequenininho, dá 1 sexto depois de ter feito toda essa conta. Tá? Então, o cosseno do seno menos cosseno de x sobre x4 dá 1 sexto. Portanto, o limite, quando x vai para 0, do cosseno do seno de x menos, era cosseno de x, né? Dividido entre 24, não, desculpa, era x quarta aqui. Todo isso dá 1 sexto. Ok? Dúvidas, perguntas até aqui? Bom, dessa forma a gente finaliza essa parte de os teoremas de Hopital, né? Ou as regras de Hopital, né? Todas as versões, certo? E a gente já pode passar para outra parte que são funções monótonas, tá? Ou que a gente conhece também como funções crescentes e decrescentes. Tá, vamos colocar aqui funções monótonas. Tá, vou escrever aqui funções vamos chamar aqui de crescentes. Crescentes. E decrescentes. Tá, ok? Beleza. Primeira função que a gente vai conhecer aqui são as funções conhecidas. Vamos colocar uma definição antes disso, tá? Definição. Uma função f, tá? Uma função que a gente chama de um f é chamada, e vamos colocar aqui o nome de não decrescente. Tá? Uma função chamada não decrescente sobre um conjunto, digamos, S, tá? Vamos chamar um conjunto S. Se acontece que, tá? Para todo ponto que a gente pegue desse S, né? Um x1 e um x2 que a gente pegue desse S, vamos ter que, se x1 é menor que x2, então nós vamos ter que f de x1 é menor ou igual que f de x2, tá? Essa seria uma função não decrescente.
tá? Ok. Por exemplo, como que a gente veria uma função não decrescente? Por exemplo, vamos ver aqui um gráfico disso aqui. Seria uma função mais ou menos dessa forma aqui. Imagina que a gente tem aqui os eixos, tá? Vou desenhar aqui os eixos. Temos o eixo Y. Eita, tá. Isso aqui. Temos aqui o Y e de outro lado vamos ter o X. Ok? Então, no decrescente eu sempre falo para os alunos, né, de um truque, né, de que é aquele de lógica, né, porque é sabido, né, que a gente vai também ter o conceito de função crescente, não decrescente, tá? Então o truque mais ou menos esse nó, né, apaga esse D e mais ou menos o que a gente tem aqui seria a palavra crescente, né? Isso significa que nossa função vai subindo, né? Como assim que vai subindo? Olha aqui, imagina que a gente tem um ponto x sub 1 aqui e um ponto x sub 2. Se a função que eu tenho é não decrescente, ou seja, ela vai ir subindo, né? Isso significa o quê? Isso vai significar, olha aqui, vamos colocar que, por exemplo, vai acontecer um negócio assim, né? Vai ir desde algum ponto por aqui, tá? Do conjunto esse. Vai fazer isso aqui. Certo? O conjunto S vai estar justamente aqui, ó, nesses extremos. Isso aqui vai ser o conjunto S. Tá? Então, no caso das não decrescentes, né? Devido a esse sinal aqui de menor ou igual, né? Tá? Então pode acontecer um caso de que vamos colocar o x1 e o x2 um pouquinho mais para lá, tá? Vamos colocar aqui o x1 nessa posição e o x2 aqui. Tá? Então a função que eu tenho pode fazer o seguinte, né? Ela vai ir subindo, mas pode acontecer que ela faça um negócio assim e depois continua subindo. Tá? Então, o que está dizendo para mim, ou qual informação dá para mim a funções não decrescentes? Ela me diz que eu estou subindo, né, aos poucos, tá? Só que em algum momento, devido a essa igualdade que está aqui, né, ela me diz que em algum momento minha função pode ficar um pouco estática, né, no sentido de que pode acontecer isso, né, de que em algum ponto, como esse aqui, né, a função fx f avaliada no ponto x1 pode coincidir com f avaliada em x2, né? Essa é a informação que dá para mim as funções não decrescentes, tá? Que elas vão ir subindo aos poucos, mas que em algum momento, né? Essa função, né? Dois pontos ou alguns pontos vão coincidir entre eles, tá? Como a gente pode ver aqui, né? E agora, qual que é o caso onde não coincidem os pontos? Quando não coincidem os pontos, essa função tem outro nome, né? Que se chama de função crescente. Uma função f é chamada de crescente, tá?
sobre um conjunto S. Tá? Se para todo ponto x1 e x2 que a gente pega dessa S, e mesmo que esses dois pontos um seja maior que o outro, mas vai acontecer que esses pontos avaliados, né, em x1 e x2, sempre um vai ser maior que o outro, tá? Então, que informação está dando para mim esse tipo de funções? Ela me diz que a gente tem aqui um sistema de coordenadas, nesse caso x e y. Certo? Vamos pegar aqui o que seria o conjunto S, né? Esse seria meu conjunto S. Certo? Vamos colocar aqui o ponto x1 e x2, né? Observe que colocar nessa posição x1 e x2 indica que x1 é menor que x2. E o que acontece aqui? Que esse tipo, aqui me diz que as funções crescentes, ela sempre vai ir subindo aos poucos, vai ir fazendo esse negócio aqui, né? Mas nunca vai ter esse negócio aqui estacionário como esse aqui, né? Esse caso aqui, nós temos o caso de que f de x2 e f de x1, né, podem coincidir. Numa função crescente nunca vai acontecer isso. Tá? E bora lá, vamos ver uns exemplos aqui desse tipo de funções. Tá? Por exemplo, aqui ó, vamos colocar exemplos. E vamos colocar exemplos. Tá? Por exemplo, uma função que sempre continua subindo é, por exemplo, f de x igual a x. Por quê? Porque essa função, qual que é o gráfico dela? Né? O gráfico dela é um negócio assim, né? Certo? Ela sempre continua subindo, né? A gente pega um x aqui e a gente pega digamos um x1 e um x2. Nunca na vida vai acontecer que dois pontos distintos, né? Vai ter que x1 cubo ser igual a x2 cubo, certo? Nunca vai acontecer isso aqui. Porque ela sempre está subindo. Agora, uma função que seja não decrescente seria, por exemplo, um f de x igual a tá, pode ser esse aqui, o máximo inteiro. Certo? O que acontece com essa função máximo inteiro? Essa função, se a gente faz a gráfica dela, né? Vamos colocar aqui o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ela faz, vamos colocar aqui também 1, 2, 3, tá? Tá? Vamos colocar um último ponto aqui, 4. Tá? Como que seria a gráfica dessa função? A gráfica dessa função, ela diz que quando toma valores aqui, toma valores aqui, toma valores aqui, certo? Fechado aqui, aberto aqui, aberto aqui, fechado aqui, aberto aqui, fechado aqui. E o último seria fechado aqui, aberto aqui, certo? E vou colocar outra cor aqui. Certo? Então, observe que a função máximo inteiro, né, é uma função não decrescente. Por quê? Porque ela, mesmo que está subindo, né, em algum momento pode acontecer que eu pego aqui um x sub 1 e aqui pego um x sub 2, né, e os valores de f de x sub 1 e f de x sub 2 podem coincidir, né, podem ser os mesmos, né.
Então, essa é a diferença que existe, tá? Ok? Tá, vou deixar isso aqui, tá? f de x sub 1 é igual a 1 f de x sub 2. Certo? Beleza. Ok. Outra função aqui que pode ser um exemplo, né? Por exemplo, seria a função f de x igual a x quadrado, sempre que o x, né, esteja no domínio da função, e esse domínio da função seja o conjunto de x, tal que x é igual, é pego desse intervalo. Então, o gráfico dessa função seria mais ou menos um cara assim, né? Esse aqui seria o gráfico da função. Ok? Beleza. Ok. Vamos ver agora a definição de função decrescente. Função não crescente, tá? Então, da mesma forma que as funções não decrescentes, crescentes, temos também a função não crescentes, tá? Uma função f, tá? É chamada não crescente, tá? Sobre um conjunto S, tá? Se para todo x1 e x2 que ele pega desse conjunto S, então temos que x1 é menor que x2, então f de x1 é maior ou igual que f de x2, tá? E a outra definição seria de referente a função decrescente. Uma função f é chamada é chamada decrescente, tá? É chamada desse jeito. Sobre um conjunto S. Se para todo x1 e x2 que está nesse conjunto S, temos que se a gente pegar um número x1 e x2, onde x1 é menor que x2, então f de x1 é maior que f de x2. Bora lá, em gráfico, como que a gente veria as não decrescentes e as crescentes. Bom, basicamente é o mesmo, né, que o caso anterior, só que neste caso, no lugar de subindo, né, a gente vai descendo. Por exemplo, a nossa função pode estar definida da seguinte forma, né? A gente pega um conjunto S aqui, certo? E a gente pode pegar aqui dois valores, um x sub 1 e um x sub 2, certo? Então nossa função pode fazer o seguinte, né? Ela vai ir descendo assim, mas como é uma função não crescente, tá? Ela pode ter coisas como que ela pode fazer o seguinte pulo e ficar estável, né, por um instante e depois continuar descendo, tá? Essa aqui seria uma função
não crescente, mas e o que acontece com as decrescentes? As decrescentes são estritamente, elas sempre vai ir descendo, tá? Não vai ter opção aqui dois pontos dentro dessa função, né, sejam iguais. Bom, vamos pegar aqui nosso conjunto S, certo? Aqui temos a função e o que acontece? A função decrescente, né? Ela faz o que? Ela cai constantemente, cai, tá? E nunca vai ter esses negócios aqui, né? Aqueles pontos entre aspas, né? Que eu chamo de estáveis, né? Ou lugares onde a gráfica da função, né? Vai ter que, se a gente pega dois pontos ali, como por exemplo esses aqui, né? Imagina que eu pego aqui um ponto x Shield e X chapéu. Então vemos que nessa parte da gráfica f de Shield e f chapéu, né, são iguais, né? Então esse tipo de casos só acontecem, tá, em funções não crescentes. Em funções decrescentes nunca na vida vai acontecer que se eu pego dois valores aqui, né, eles dois nunca vão poder ter f de x1 e f de x2 iguais, tá? Nunca vai acontecer isso em uma função decrescente. Ok? Beleza. Bom, acho que a gente pode parar nessa parte aqui hoje, tá? A gente veria na próxima aula a parte de teoremas relativos, né, a funções crescentes e decrescentes e o que seria a função inversa, tá?